Note aí o que diz, o texto fala no versículo 4, que ele deve governar bem a própria casa. Governar bem a própria casa, o verbo que aparece aqui, proísteme, o significado disso é alguém que se coloca à frente. Isso é governar, é alguém que se coloca à frente. Colocar-se à frente significa dirigir. O pastor, ele tem que ser o guia da sua casa, ele tem que mostrar a direção. Tem que dizer, olha, é por aqui que nós vamos. E não somente isso, além de ser um condutor na sua casa, ele também tem que ser um protetor. A ideia de colocar-se à frente, de estar adiante, transmite essas duas noções. A noção de condutor e a noção de protetor. Quando fala governar bem a casa, não é só mandar. Governar bem a casa é dirigir, dizer para a esposa, o caminho é esse. Dizer para os filhos, o caminho é esse. E fazer isso bem. Fazer isso com sabedoria, com entendimento. Dizer para a filha, para o filho, para a criança, para o jovem, olha, a direção é esta aqui. Você tem que seguir nesse caminho. Esposa, nós vamos nessa direção, você tem que seguir nesse caminho. Isso é ligado ao verbo proísteme. Você estar à frente, guiando, mostrando o caminho. E o outro sentido é você ser o protetor, você estar na frente como um protetor. Alguém que se coloca entre os seus liderados e os perigos à frente. Ele protege, ele não deixa que perigos assolem a sua casa, ele afasta da sua casa as ameaças, os problemas, os perigos, tudo isso ele faz. Ele é alguém que se coloca ali como um soldado protetor. Isso é governar bem a casa. Quem não realiza isso, o homem que não realiza essas duas atividades de proteção e direção, não governa a sua casa. O que ele faz? Não sei. Se a mulher faz isso, então eu não sei o que está fazendo lá. Mas a função do homem é essa, é se colocar ali, adiante. Alguém que se coloca adiante. O pastor tem que fazer isso. O texto fala que ele tem que fazer isso com os filhos com todo respeito. Há uma dúvida se o respeito é dos filhos ou dele. Como ele está falando, como Paulo está falando do pastor, o respeito é do pastor. O pastor tem que tratar os filhos com respeito. Ele tem que dirigir os filhos mostrando respeito por eles. Ele não pode xingá-los, não pode agredi-los, não pode feri-los, não pode desrespeitá-los, não pode provocar a ira deles. Ele tem que mostrar reverência e respeito aos filhos, enquanto os guia e enquanto os protege. Isso é governar bem a casa. Se ele não fizer isso, se seus filhos são desgovernados, cada um faz o que quer, tudo solto, ele não protege a sua casa, entra tudo lá e a baderna é total e perigos terríveis chegando e ele não faz nada. Se ele é assim, se a sua família é assim, ele não pode ser pastor. Não pode. Existe ainda um agravante. O texto de Tito fala em Tito 1,6, que os filhos do pastor devem ser crentes. E aqui existe uma complicação. Veja aí Tito 1,6. Preste atenção, eu sei que vocês estão já no finalzinho, mas eu preciso de uma atenção especial de vocês aqui. Fala assim, falando sobre os presbíteros, os bispos. Alguém que seja irrepreensível, já falamos, marido de uma só mulher, é repetição de Timóteo, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então é aqui que pega. Tenha filhos crentes. A palavra que aparece aqui, a palavra pistós. Pistós é crente. Agora note bem, a palavra pistós tem dois sentidos normais. Você não precisa forçar nenhum desses sentidos. Eles existem, estão embutidos nela. Dois sentidos em que a palavra é usada comumente. Primeiro sentido, pistós, alguém que tem fé. Alguém que tem pistes. Pistes é fé. Pistós, alguém que tem fé. Logo, é alguém que é crente. É o pistós. Ele é alguém que tem pistes. Ele é crente. Esse é o primeiro sentido possível. Segundo sentido possível, pistós, alguém
digno de fé. Percebe a diferença? Alguém digno de fé, alguém que é fidedigno, alguém confiável. Entenderam isso? Não necessariamente alguém crente, mas alguém confiável, alguém digno de fé, uma pessoa que você pode confiar. Aí não seria alguém crente necessariamente, mas alguém que você pode, que tem uma conduta que inspira confiança. Muito bem. Qual é o sentido que Paulo adota aqui em Tito 1,6? Que tenha filhos pistoi, que tenha filhos crentes ou que tenha filhos dignos de confiança, pessoas responsáveis. Qual é o sentido aqui? Bem, eu vou passar para vocês as estatísticas. A palavra pistós aparece 16 vezes nas epístolas pastorais. 16 vezes. Nessas 16 vezes, o sentido de digno de fé é usado 10 vezes. Então, qual é o sentido dominante de pistós nas pastorais? É crente ou digno de confiança? Digno de confiança. Esse é o sentido dominante da palavra pistós nas pastorais. Por exemplo, pistós rologos. Fiel é a palavra, ou seja, a palavra é digna de confiança, digna de fé. Pistós rologos. Em Tito, pistós aparece 3 vezes. Nesse texto que eu mencionei, 1,6, no 1,9 e no 3,8. Nos 2 sentidos que eu mencionei agora, 1,9 e 3,8, o sentido é confiável, é o único sentido possível. Então, a que conclusão nós chegamos a partir daí? A conclusão que nós chegamos a partir da estatística do uso da palavra nas pastorais, é que o pastor tem que ter filhos não necessariamente crentes, mas que sejam homens sérios, homens dignos de confiança. E o que vem a seguir no versículo 6 descreve isso. Eles não podem ser acusados de dissolução, nem podem ser insubordinados. Ou seja, os filhos do pastor, eles não precisam ser crentes, necessariamente, de acordo com o sentido dominante da palavra nas pastorais. Mas eles não podem ser bêbados, viciados em drogas, baladeiros, cachaceiros, totalmente, a vida totalmente arrebentada, destroçada. Eles não podem ser assim. Eles podem ser incrédulos, mas tem que ser pessoas respeitáveis. Por quê? Porque com isso eles vão refletir o tipo de liderança que eles têm em casa. Então parece que esse é o entendimento correto aqui. Então o pastor poderá dizer assim: irmãos, eu tenho uma filha que não é crente, já é uma jovem, não é crente, mora comigo. Ela não é crente, mas ela é uma moça séria, mas não é crente. Ok, isso não o desqualifica. Olha, eu tenho um filho, ele é um jovem, ele não é crente, ele é um moço sério, trabalha, estuda, mas não é crente. Mas ele não é um homem que possa ser acusado de dissolução, de baderna, uma vida desgovernada. Não é assim. Ele é um homem responsável e sério. Então, isso não desqualifica o pastor. Agora, se o filho não for crente, mas for alguém nessas condições, dissoluto, rebelde e tudo mais, o pastor está desqualificado enquanto esse moço estiver debaixo da sua governança, da sua autoridade. Um pastor amigo meu tinha um filho só, e ele era pastor. Esse moço cresceu e se tornou um homem insubordinado.
e um devasso. E esse pastor disse o seguinte para ele: olha, você está me desqualificando para o ministério. Você está sendo uma prova de que eu não governo bem a minha casa. E eu quero governar bem a minha casa. Você já é um adulto, então vai ser assim daqui para frente. Se você quiser viver esta vida, me desqualificando para o trabalho, você vai viver essa vida lá fora. Porque nesta casa eu vou governar corretamente. Você suma daqui, vai ver tua vida longe daqui. Mas sob a minha liderança você não vai viver assim. Se você quiser viver aqui sob a minha liderança, você vai viver uma vida decente. Você não precisa ser crente, mas tem que ser alguém decente. O moço não aceitou e foi ser mendigo. Foi morar na rua. Mas ele falou: eu não vou permitir que você viva aqui sob a minha liderança, vivendo uma vida assim. O moço foi embora, lágrimas, a mãe quase morreu, filho único, mas ele manteve isso. E olhando para essa situação e olhando para o texto bíblico, perguntou para mim, no que eu vi essa situação, eu disse a ele: olha, eu acho que você não perdeu sua qualificação. Você não perdeu. Porque você mostrou que governa bem a sua própria casa. Esse filho vive assim, mas ele não vive assim debaixo da sua tutela, debaixo do seu governo. Vive assim como um adulto independente. Debaixo do seu governo, ele sabe como tem que se viver. É difícil isso aí. Geralmente os pastores não fazem isso. E aí eles governam a igreja sem terem a qualificação que é necessária para pastorear, que é ter uma casa formada por pessoas equilibradas, decentes, que não são dissolutas e nem insubordinadas.